imoralidade. Ele chicoteia através do riso. Gil Vicente também utiliza um teatro de tipos. Ao que é que se refere? O que é que são, portanto, o que é o teatro de tipos? O que é que são personagens tipo? Vocês têm aqui que as personagens tipo são aquelas que não apresentam uma dimensão individual, ou seja, elas representam um grupo, uma coletividade. Professora Gica, o que é isso de dimensão individual? O que é isso de coletividade? Vamos aos exemplos, não é? Nada melhor do que os exemplos práticos para nós entendermos isso melhor. Reparem, por exemplo, o personagem central deste ato é o diabo, não é? Ele, na peça, apresenta o papel de um barqueiro. Portanto, tem por objetivo atrair clientela, ou seja, almas, para depois levar para o inferno. Ele, em termos literais, é o barqueiro. No entanto, ele representa o mal, a condenação. O frade, que foi a cena analisada anteriormente a esta, não é? Ou seja, vocês antes, na sebenta, antes da alcoviteira, tem um frade. Portanto, já viram e não me venham aqui com queixumes que não se lembram nem isso nem aquilo. Então, o frade, ou o padre, ele é, portanto, um elemento da igreja. No entanto, ele é um personagem, ou uma personagem, perdão, tipo, porquê? Porque ele representa o culto do prazer e a hipocrisia religiosa do clero. Portanto, não temos aqui um padre fulano e tal. Temos um padre coletivo que representa os vícios, as fraquezas da igreja, a podridão e a degradação moral que contaminou a igreja, portanto, mais concretamente do século XVI. E o corregedor, pronto, mais um exemplo, que, portanto, seria um juiz. Então, ele não é um juiz específico, não é o juiz fulano e tal, nem o juiz. Ele é o juiz representando toda a classe, portanto, jurídica, que trabalha, portanto, pessoas que trabalham com as leis. E portanto, qual é a mensagem que se pretende passar com a figura, com a personagem tipo juiz? Portanto, pretende-se denunciar a deturpação que se faz da lei, da justiça. Portanto, a corrupção ao nível das leis e da justiça. Portanto, resumidamente, turma, o que é que nós vamos encontrar no alto da barca do inferno? Em termos de cenário, vocês devem saber ou devem se lembrar que o alto da barca do inferno, ele se passa num porto. Pronto, há quem diga, pronto, logo da escala inicial do alto diz que é um rio, não é? Mas há quem diga que também seja um braço de mar e que faz referência. Prestem atenção, lembram-se que o teatro, ele começou na Antiga Grécia. Então, o tal rio, aonde os dois barcos, ou as duas barcas se encontram ancoradas, portanto, faz referência, ou faz-nos retomar a antiga mitologia grega, portanto, que abordava um tal rio que se chamava o rio Letes. Portanto, é uma curiosidade e é sempre bom para vocês se atualizarem no âmbito da cultura geral e do conhecimento da antiguidade clássica. O rio Letes, ele também é designado de rio Hades, ou de rio do Hades, portanto, representando o rio da morte, o rio do esquecimento, e há, portanto, algumas investigações que indicam que quem bebesse da água daquele rio, portanto, esquecia-se de tudo aquilo que era e de tudo aquilo que representava. E, portanto, em termos mais pragmáticos, morria. Portanto, seria naquele cenário, portanto, num porto, no rio, em que nós haveríamos de encontrar duas barcas. Quem seriam os comandantes dessas duas barcas? Vá lá, turma, vocês sabem, por amor de Deus. Quem seriam? Por um lado, vocês teriam, então, a barca do diabo, comandada pelo diabo, e por quem mais? Pelo seu companheiro. Portanto, o diabo aqui a representar o juiz das almas que chegariam na vida, portanto, na vida pós-morte. E, por outro lado, vocês teriam a barca do anjo, não é? Ele sozinho, também com o papel de julgar as almas que chegariam, portanto, da sua vida na pós-morte, portanto, e seriam julgadas e sentenciadas ou à morte, para o inferno, ou para o paraíso, para o céu. Isto numa perspectiva, entendam, reparem,
Isto numa perspectiva, portanto, cristã, restrita a algumas igrejas que professam a fé cristã. Portanto, é a filosofia do juízo final, a doutrina do juízo final na perspectiva, sobretudo, da Igreja Católica e de algumas outras, portanto, religiões cristãs. Relativamente às personagens, quem são as personagens? Nós já vimos o diabo e o anjo, que são as personagens fixas no palco, digamos assim, e por outro lado temos personagens itinerantes, às quais podemos apontar como uma espécie de clientela, não é? E das quais a maior parte segue para o diabo devido à vida devassa que levou na terra. São elas o fidalgo, que é o primeiro a ser julgado, o onzeneiro, o parvo, o sapateiro, o judeu, o enforcado, o corregedor e o procurador, os 4 cavalheiros e, finalmente, a alcoviteira. Então, podemos? Vamos ao teatro com o alto da barca do inferno, a cena alcoviteira. Então agora eu gostaria de convidar-vos a prestarem atenção, a abrirem muito bem o vosso ouvido, não é? Reparem que eu disse ouvido, eu não disse orelha. Portanto, a orelha é externa, o ouvido interno. Escutarem, reparem, escutarem o ficheiro áudio que eu agora vou exibir sobre a cena alcoviteira Brígida Vaz. Essa senhorita aqui, muito à vontade, muito convencida de si, que chega para arrebentar na peça. Tem muito certa das coisas e pronto. E agora vamos ver como é que ela se vai safar entre a barca do anjo e a barca do diabo. Mas antes de mais, eu perguntava-vos, turma, o que significa isto alcoviteira? Já ouviram esta palavra ou já a contactaram em alguma base, no dicionário, em algum sítio? Alcoviteira, o que é que significa? Vocês têm aí, turma, vocês têm aí, está bem? Isto aqui é para ler. Alcoviteira, portanto, vocês vão ter pelo menos 3 acessões ou 3 entradas no dicionário para alcoviteira. E a primeira é aquela que é alcovita, que faz mexericos ou intrigas, que é fofoqueira. Mediadora de relacionamentos, mediadora, não vamos explicar com palavras difíceis, não é? Mediadora significa quem medeia, ou seja, alguém que tem um papel importante em arranjar relacionamentos. Mediadora significa alguém que, portanto, arranja uma situação para juntar uma rapariga a um rapaz, ou seja, alguém que procura forjar relacionamentos namoricos entre, portanto, pessoas de sexo oposto. E o que mais nos interessa, proprietária de um prostíbulo, ou seja, de uma casa de prostituição. Portanto, uma alcoviteira é no português do Brasil, é uma cafetina, é uma meretriz, é alguém que, portanto, atrai raparigas para o mundo da prostituição e forja, portanto, arranja clientes, clientela e, obviamente, com o objetivo de se lucrar, não é? Claro, ela não faria isto de graça, de jeito nenhum. Portanto, agora, prestem atenção, se faz favor, ao ficheiro áudio que será exibido a seguir. Olá da barca, olá, quem chama? Brígida Vaz. E aguarda-me, rapaz, como não vem ela já? Diz que não há de ficar sem Joana de Valdez. Entrei vós, irmarias. Não quero entrar lá. Saboroso arrecadar. Não é essa barca que eu cato. E trazeres vós muito fato. O que me convém levar. Que é que haveis de embarcar? 600 bircos postiços e 3 arcas de feitiços que não podem mais levar. 3 almários de mentira e 5 cofres de alheios e alguns frutos alheios, assim joias de vestir. Guarda-roupa de encobrir, enfim, casa movediça, um estrado de cortiça com 2 coxins de encobrir. A amor carrega que é essas moças que vendia, da que esta mercadoria trago eu muita bufé. Ora, pondo aqui o pé. Ui, e a bupa era o paraíso. E quem te diz chatice? Lá ia vivo desta maré. Eu sou uma Marte latal, a soltos tenho levados e tormentos suportados, que ninguém me foi igual. Se fosse ao fogo infernal, lá iria todo o mundo, à estruta barca cá fundo, no voo que é mais real. Varqueiro mano, meus olhos, prancha a Brígida Vaz. Eu não sei quem de cá traz. Peço-vos de giolhos, cuidais trago piolhos, anjos deus minha rosa.
Eu sou aquela preciosa que dava às moças a molhos, a que criava as meninas para os cônegos da sé. Passai-me por vossa fé, meu amor, minhas meninas, olho de perlinhas finas. Eu sou apostolada, angelada e martelada e fiz coisas muito divinas. Santa Úrsula não converteu tantas cachopas como eu, todas salvas pelo meu, que nenhuma se perdeu. E prova aquele do céu que todas acharam dono. Cuidais que dormia sono, nem ponto se me perdeu. Ora, vai lá embarcar, não estejas importunado. Pois estou-vos eu contando porque me vais de levar. Não cuja importunar, que não podes ir aqui. E que má hora eu servi, pois não há de me aproveitar. Oh, barqueiros da má hora, que é da prancha que as me vou, que já muito que aqui estou e pareço mal cá de fora. Ora, entrai, minha senhora, e sereis bem recebida. Se viveres santa vida, vós o sentireis agora. Então, meus queridos alunos, uma vez feita a escuta ativa da cena alcoviteira, passemos à compreensão, portanto, desta cena, que acreditem que vai ser uma experiência bastante divertida. Reparem, mal a alcoviteira aparece no porto, ela depara-se, portanto, com o diabo. E reconhece logo o que faz toda a diferença entre a alcoviteira e todas as outras personagens, todos os outros clientes que se dirigem a todas as outras almas, digamos assim. A alcoviteira é aparentemente a única que reconhece desde logo o diabo. E então, o que é que acontece? Ao convite do diabo para entrar na barca, a alcoviteira recusa-se logo e diz: olha, não é esta barca que eu cato, portanto, não é esta barca que eu procuro. Vocês poderão acompanhar isto com um bocado mais de detalhe na página, portanto, nas páginas 45 e 46 da vossa sebenta. Eu espero que a tenham à mão. É a terceira vez que eu vos chamo a atenção para isso. Ok. E então, muito pragmática, ela é bastante dura com o diabo, reparem, muito ousada, bastante arrogante. E então o diabo pergunta-lhe: senhora Brígida Vaz, o que é que a senhora traz consigo? Ou seja, vocês têm aqui e trazeres vós muito fato. E a esta questão, ou perante esta pergunta, a Brígida Vaz põe-se a despejar todo o conjunto de elementos, de fardo, de que ela faz-se acompanhar e que são precisamente os tais símbolos cênicos, não é? Vocês têm aqui símbolos cênicos. Se quiserem perceber com um bocado mais de clareza o que é que significam símbolos cênicos, podem ir à sebenta, na página, portanto, 58 da vossa sebenta, e tem ali o significado de símbolos cênicos. Então, quais são os símbolos cênicos de que a alcoviteira se faz acompanhar? Ela diz ter consigo 600 virgos postiços, portanto, fazendo parte do conjunto de peças que ela utiliza para atrair os homens, não é, para as miúdas que ela desencaminha para o mundo da prostituição, tanto relacionadas com a virgindade, 600, 3 arcas de feitiços, ou seja, temos aqui um misto de alcoviteira e bruxa, não é? Portanto, 3 arcas de feitiço, 3 almários de mentir, portanto, era mentirosa, 5 cofres de enlheios, joias de vestir, guarda-roupa, portanto, todo um conjunto de bens materiais e de peças necessárias à sua profissão, à sua arte de desencaminhar, de, portanto, conduzir as miúdas ao mundo da degradação. Alguns furtos, portanto, também roubava, furtava, casa movediça, portanto, bens materiais, como eu já me referi, estado de cortiça, 2 coxins, as almofadas e as moças, não é? Portanto, obviamente, sendo uma alcoviteira, a mãe de uma casa, dona de uma casa de prostituição, ela tinha que se fazer acompanhar das miúdas que ela desencaminhava, não é? Portanto, fazendo parte do conjunto de elementos fundamentais, os tais adereços, lembram-se dessa palavra? Não são endereços, são adereços, que é o conjunto de elementos necessários, são símbolos que nos permitem caracterizar, portanto, o que é que uma determinada personagem representa. Neste caso, a alcoviteira, portanto, a líder das prostitutas. Turma, o que os símbolos cênicos representam? A partir de agora vamos fazer uma aula bastante pontual, bastante pragmática. Eu vou perguntar e vocês vão refletir, não é? E acompanhar as respostas. O que os símbolos cênicos representam? Os símbolos cênicos representam o quê, turma? Representam o pacote de pecados, ou seja, tudo de mal que a alcoviteira fez na sua vida terrena, ou seja, antes de morrer. Qual é a finalidade? Por que a alcoviteira se faz acompanhar de todo este fardo, mesmo na vida pós-morte, uma vez em alma?
Então, o seu objetivo era, obviamente, descaradamente, dar continuidade às suas práticas no mundo pós-morte, ou seja, na outra vida. A alcoviteira, perante o convite para entrar na barca do diabo, que justificações ela apresenta precisamente para não entrar ali? Que é óbvio que ninguém queria entrar na barca do diabo, não é? Como já será do vosso conhecimento. Ela põe-se a reclamar porque ela durante a vida prestou muitos serviços, ela foi uma mártir, não é? Foi uma mulher sofrida porque deu muito de si para proteger as moças e para dar-lhes um destino. Porque eu fui açoitada e atormentada, agora reparem, açoitada, porque ela levava chicotadas devido à prostituição, porque desde sempre é uma das profissões mais antigas, mas obviamente não trazia mérito algum, nem dignidade alguma para a sociedade desde aquela época, não é? Portanto, porque eu fui açoitada e atormentada, e diz até, arroga-se até em dizer que se ela merecia tal destino, então todos os homens também o mereciam, não é? Porque o que ela fez transcende em mil o que os outros fizeram. Ela diz, eu sou uma mártir tal, atormentos tal. E, exatamente, em relação, quando se dirige ao anjo, porque ela recusa-se peremptoriamente a entrar na barca do diabo, quando se dirige à barca do anjo, olha, eu sou uma mártir por ter criado moças para os cônegos da Sé. Portanto, reparem, a alcoviteira não tem mesmo noção alguma daquilo que ela fazia, ou não tem consciência de quão crassos eram os seus pecados. Ela diz que ela criava as moças para os cônegos da Sé. Gente, cônegos da Sé o que é que são? Reparem lá. Portanto, são homens da igreja, são líderes religiosos. Ela desencaminhava as miúdas e as orientava, portanto, para os tais padres e outras figuras religiosas. E não tenha vergonha de comparar-se a um apóstolo. Ela dizia que era um anjo das meninas. Portanto, eu criava as meninas para os códigos da Sé e fiz coisas muito divinas. Reparem no vocabulário, reparem no campo semântico da religião, reparem no cuidado que ela tem. Gente, essa alcoviteira está-me a sair uma peça. Vamos lá ver qual é que será o seu destino. Então, como é que reage o anjo? Como é que reage o anjo perante o caráter completamente descarado da alcoviteira? Perante a falta de escrúpulos que ela demonstra ter. Olha, o anjo nem sequer dá confiança. O anjo cansado de tanta podridão, ele ignora e diz, olha, ora vai lá embarcar, não estejas importunando. Portanto, vai para a barca do diabo, que é o teu lugar, tu já estás para aí destinado e, portanto, não me venhas cá com conversetes. E, obviamente, como se deve imaginar, para onde é que vai a brisa da Vaz? Vai direto, como se diz, para o inferno. E o diabo, ironicamente, sereis bem recebida pela santa vida, portanto, que tinhas, ironicamente, como eu já vos disse. Quais são as razões que, portanto, levam a alcoviteira a ser condenada? Que ela mentia, enganava as miúdas que levava à prostituição e vivia descaradamente, ou seja, usufruía, portanto, monetariamente, recebia dinheiro, pelo menos uma boa parte, do que essas miúdas faziam. E era hipócrita, obviamente. Turma, quais são os objetivos desta cena? O que é que se pretende passar? Qual é a mensagem? Qual é o assunto aqui tratado? Pensem um bocadinho. Então, com esta cena, nós pretendemos o quê? Ou Gil Vicente, melhor, Gil Vicente pretendia o quê? Denunciar, portanto, a prostituição enquanto uma profissão degradante. Ele pretendia também, obviamente, como já se disse, tecer uma crítica social ao clero e, portanto, à prostituição, que era uma prática extremamente condenável. E, sendo que a alcoviteira representa aqui o povo e a baixa burguesia, também é esta classe social, aos pecados e às malícias que passaram a dominar esta classe. Vocês têm aqui uma observação, pode ser boa, que desde logo aponta para o linguajar, não é? A subtileza, a artimanha da alcoviteira, a forma como ela, portanto, se dirige ao anjo, sobretudo, um bocadinho mais molinha. Reparem que com o diabo ela foi muito mais sagaz, muito mais bruta, não é? Foi despachada. Olha, não é essa barca que eu cato, não é essa barca que eu procuro, portanto não me chateias. Mas já com o anjo foi um bocadinho mais suave, mais melosa, não é? E desde logo, portanto, revelando um perfil psicológico bastante variado.
por isso é que dizemos que a alcoviteira é uma personagem redonda. Portanto, quanto à composição, reparem como é que ela trata o anjo, não é? Barqueiro, mano, meus olhos, pança abris da vaz, não é? Já com o diabo, olha, não é esta barca que eu procuro. Ou quando o diabo pergunta, o que é que você traz consigo? Olha, eu trago o que me convém, não é? Despacha-se logo. Portanto, é bastante espertinha esta nossa alcoviteira. Turma, eu espero que vocês tenham compreendido, portanto, esta cena, a alcoviteira, e ficou óbvio que ela teve um destino, um lugar muito bem preparado no inferno, não é? Pronto. Ora bem, queridos alunos e queridas alunas, nós estamos na reta final da nossa aula, mas, como é típico da professora Gica, vocês não pensam, vão se escapar sem atividades, sem tarefas para casa. Ou seja, vão levar algumas questões para, de fato, eu me certificar, ter a certeza que eu fui uma facilitadora de conhecimentos. Eu não quero estar cá a fazer o papel de objeto, simplesmente de transmissão, e depois vocês fingirem que estão trabalhados no intelecto, quando na verdade não captaram nada. Está bem? Então vão levar algumas perguntinhas para vocês próprios se autoavaliarem e verificarem até que ponto é que a cena vos ficou esclarecida. Portanto, para quem tem a sebenta, parabéns, vocês é que são sinceramente um modelo. Acompanhem nas páginas 47 a 48. No entanto, para quem ainda não tem a sebenta, compreende-se, não é? Muitas vezes por questões financeiras. No entanto, eu vos chamo a atenção sempre que, ainda que não tenham condições para adquirir a sebenta, façam cópias das partes específicas que estão sendo trabalhadas. Está bem, turma? Ok. Então, prestem atenção que eu vou, portanto, para quem não tem, eu vou ler com muita calma e vocês façam um esforço para conseguirem registar e trabalharem para a próxima aula. Então, a primeira questão seria ela a seguinte. E prove aquele do céu. Tem uma afirmação e a seguir a questão. Indica a figura de estilo, portanto, presente neste verso, que é proferido pela alcoviteira, não é? Quando ela se põe a justificar que eu fiz isso e aquilo, então, e prove aquele do céu. Portanto, indica a figura de estilo presente neste verso e substitui a expressão aquele do céu, portanto, pelo nome que designa. Eu repito, para os que não têm a sebenta, por favor, façam um esforço de copiarem com um bocado mais de brevidade. E prove aquele do céu, afirmação, e a questão. Indica a figura de estilo presente neste verso e substitui a expressão aquele do céu pelo nome que designa. A questão número 2. O diabo e o anjo reagem diferentemente à chegada da alcoviteira. Explica esta afirmação. Repito. O diabo e o anjo reagem de formas diferentemente, portanto, à chegada da alcoviteira. Explica esta afirmação. A questão número 3. Como explicas que a alcoviteira esteja tão convencida da sua salvação? Um bocadinho disparatoso, não é? Mas é assim, todos têm as suas razões. Então, caberá a vocês, com base no material de compreensão que já fornecemos, portanto, justificarem isto. Então, como explicas que a alcoviteira esteja tão convencida da sua salvação, que merecia ir para o céu e não para o inferno? A penúltima questão relaciona a linguagem da alcoviteira com o caráter da personagem. Estão a perceber? Relaciona a linguagem da alcoviteira com o caráter da personagem.
Turma, que personagem? A mesma. Portanto, relacionar a sua linguagem com o seu caráter. O que é que a sua linguagem diz de si, diz do seu perfil psicológico. E por fim, a questão número 5, a última, mesmo aí em baixo. Portanto, explica o motivo pelo qual a alcoviteira é condenada. Muito simples, turma. Explica o motivo ou a razão pela qual, neste caso sendo a razão, o motivo pelo qual a alcoviteira é condenada. Turma, por que a alcoviteira vai para o inferno? É isto. Perceberam? Então, damos a nossa aula por concluída. Eu espero que tenham acompanhado com gosto, com prazer. E gostaria também de aproveitar esta oportunidade para dizer-vos que, independentemente dos boatos e das contra-informações que ouvimos por aí sobre o coronavírus, que não custa nada, turma, não custa nada, não perdemos nada em lavarmos as mãos, em mantermos os nossos hábitos de higiene, em sermos cuidadosos conosco e com os nossos, tá bem? Portanto, fiquem aí, fiquem do nosso lado e cuidem-se. Até a próxima sessão. Obrigada.